E agora é hora de informação, é hora de bate-papo aqui com o Cristiano Silva, que já está aqui no estúdio, hein, para falar sobre o seu blog, aí, os 2 anos de existência, né, desagrado, agrado e assim por diante, as polêmicas também que aconteceram no blog, é lógico, né? E aí ele vai estar falando, fazendo um pequeno relato com relação ao seu blog aí, seus 2 anos de existência. Agora sim, 10 horas 25 minutinhos, agora para valer. 10h25 na 87,9 e agora com o Cristiano Silva ao vivo. Bom dia, Cristiano Silva, seja bem-vindo ao estúdio 87,9, jovem. Bom dia, Walter, bom dia aos ouvintes da rádio Capivari FM. Saudade, né? De volta aqui depois de longos meses, né? De volta a essa casa maravilhosa. Eu queria agradecer a direção da emissora, na pessoa do nosso amigo Tassiano, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o blog, e também a você, né, que é o comunicador do horário. Ok, então 10 horas 25 minutinhos, 10h25 na 87,9, quinta-feira, 4 de abril de 2013. Pois é, 2 anos de existência do seu blog, na realidade, para se fazer um blog, para se manter um blog, não é fácil, né? A gente sabe que existe a burocracia total aí para que se tenha um blog. Eu queria que você então falasse para a gente sobre o seu blog aí, né? Durante esses 2 anos que já existem aí, Cristiano, para que o povo fique sabendo, né, o que se passa pelo blog, o que acontece pelo blog, o que muita gente de repente não sabe, que você fizesse uma pequena explanagem aqui no estúdio da 87,9 ao vivo para a galera que está ouvindo a gente. Primeiro eu vou esclarecer, né, o que é blog, porque tem gente que sabe, mas também tem gente que ainda não sabe, já que é uma coisa nova. Blog e site que são quase a mesma coisa, mas com elementos diferentes, é uma coisa como se fosse um jornal ou revista, porém ele é eletrônico. Você abre o computador, na página do Google, digita o nome do blog e você vai ver ali as novidades, as notícias. No meu caso, você digita Deixa Comigo Macajuba, que é o nome do blog, e vê as principais notícias e entretenimento. Os 2 anos, o que se passou no blog? O blog ele foi criado em 4 de abril de 2011. Ele aos poucos foi crescendo e se profissionalizando. Hoje estamos já com domínio legalizado. Temos, além de notícias, Walter, entretenimento. A gente não fala só de coisas ruins, a gente também fala coisas boas. Então assim, ele é um espaço, é como aquele programa que eu tinha aqui, Deixa Comigo Macajuba. Só que ele é um espaço onde as pessoas comentam, onde as pessoas lerem, né, as notícias e ficam informadas. Então assim, o blog nesses 2 anos ele cresceu pela forma da gente fazer a notícia, a informação, mas ele sim teve também problemas, como todo veículo de comunicação, porque às vezes as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que quando faz um fato e vê a notícia, o repórter não é responsável. O repórter, ele não fabrica a notícia. O que eu não posso, Walter, é chegar a falar da vida pessoal de alguém, que fulano bateu na esposa, que namorou com não sei quem. Isso não posso. Isso é vida pessoal. Não falo nem no blog e nem fora do blog. Mas assim, a partir do momento que ele tem vida pública e que ele deixa de atender o povo, uma instituição não está atendendo ali o povo como deve, a gente publica. A partir do momento que alguém vira caso de polícia, que a polícia autoriza você publicar, a pessoa já não é mais uma coisa pessoal. Então é preciso que a sociedade também entenda isso. Fazer blog, como você disse, não é fácil. Eu estou aqui com o blogueiro Cristiano Silva. Agora eu vou lembrar, Cristiano, que você como blogueiro, as pessoas que estão lá acessando o seu blog, as notícias ou os comentários que chegam, só você na realidade, tem total autonomia, total permissão então para poder tirar, ou aceitar o comentário de alguém. Se de repente alguém coloca lá, que de repente Walter Lima está aqui na emissora só para ganhar muito dinheiro, sendo que não é uma coisa verdadeira, de repente, você aceita se quiser isso aí, não é verdade? Walter, os comentários às vezes traz mais problema do que as próprias matérias. Por quê?
às vezes a pessoa se esconde por trás do anonimato e para falar o que pensa, ter a coragem. Você falou você, Walter, você próprio já foi vítima. Então às vezes passa despercebido. Realmente você fez uma pergunta interessante. O blogueiro tem como não publicar? Tem. Às vezes vem muitos comentários e acaba passando despercebido. E às vezes fere alguém, né? E às vezes tem que tirar aquele comentário de volta. Então existe uma lei, inclusive o deputado aí aprovou e tá lutando por isso, que o dono do blog responde pelos comentários. Então eu peço a você que comenta no blog, comente com educação. O blog tá lá para construir, para tentar melhorar a cidade, cobrar os problemas da cidade, entendeu? Então não vá para lá comentar da vida pessoal, por exemplo, xingar o prefeito, o ex-prefeito. Não é por aí, isso não vai resolver em nada. Então a gente vê termos lá e eu sim estou privando e tendo muito cuidado. E outra coisa, Walter, eu tenho agora um recurso, tem um probleminha técnico, mas eu já estou arrumando, que vê o IP, o local e o provedor de quem acessa. Então, neguinho pensa que às vezes por estar no anonimato ninguém vai saber. Não é por aí não. Mesmo apagando, quem entende de informática sabe o que eu estou falando, né, Walter? Mesmo apagando, o comentário tem como chegar até ele. E a gente está dentro da lei Carolina Dickmann, inclusive tem até um comunicado lá no blog, que é uma lei que foi aprovada há pouco tempo. Então assim, tem até um comentário lá que está na justiça, porque a pessoa disse que uma coisa que tipo ameaça para mim, entendeu? A promotoria já está investigando. Então é uma coisa séria, eu não tô para brincar na internet. Bom dia para você ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Agora, Cristiano, falar de construção de blog. É bom lembrar que para se construir um blog, eu acredito, você vai explicar isso melhor do que eu, como eu falei logo no início, o seu aparelho está dando um pouco de microfonia, você já percebeu, né? Está dando um pouquinho de microfonia, é o seu aparelho que está justamente fazendo com que isso aconteça. Vamos tirar já ele daí então, né? E deixar gravando em outro local. Então é o seguinte, para se construir um blog, na realidade, né, como eu falei, há um pouco de burocracia, porque justamente o que você disse, toda a responsabilidade é sua, né? Mas eu queria saber como é, e o ouvinte também quer saber como se faz para se criar um blog, né? Você que é um cara que já cria blogs e enfim, faz outras atividades mais, baixa música, assim por diante, mas como a gente está falando hoje do seu blog, que faz 2 anos de existência, comente para a gente como é que é se criar um blog, jovem. Criar é fácil, o difícil é saber lidar com o blog, porque assim, tem um blog pessoal, você, Walter Lima, é um comunicador aqui, pode criar um blog e fazer, falar um blog pessoal, mas tem um blog profissional, né? Que é no meu caso. Eu estava conversando com um colega meu, um blogueiro, ele falando que o dele, que ele não registrou, que ele não busca comerciais no comércio, porque ele é uma coisa mais pessoal, o dia que ele quiser fechar, ele fecha. Então assim, o meu eu legalizei, tem um domínio de 1 ano, mas vou legalizar pago, legalizei gratuito. Então assim, para criar é fácil, tem um lugar lá no próprio Google que cria. Agora a responsabilidade, porque você vai estar... É sua. É da pessoa, entendeu? Então assim, você tem que ter o cuidado. Agora, lei nenhuma fecha os blogs, porque o blog é liberdade de expressão. Tem político aí que diz que vai te achar, que tira do ar, isso não existe. Agora, existe que o dono do blog tem que ter o cuidado, tem que ter a responsabilidade. E outra coisa, não tem que divulgar mentira, tem que divulgar apenas a verdade. E quando chega mentira, às vezes, e o blogueiro se passa, e aí, jovem? Mentira, bom, às vezes o blogueiro tem que apurar. Às vezes a informação é incorreta, o blogueiro vai lá e corrige. Entendeu? Olha, não foi assim, foi assim. Porque às vezes a palavra falada, né, não volta, mas tem como também o blog se justificar. Agora os comentários é que sempre tem que ter cuidado. Então, porque geralmente o cara quer comentar tudo, né? O cara tem gente que entra pra zoar. Outro dia, essa semana, eu vi um comentário aqui de uma coisa que estava acontecendo na Rua do Abrigo que não tinha sentido. Então a pessoa colocou uma coisa que não tinha nada a ver com o meu blog, né? Sobre assombração e bambambam. Quer dizer, o cara entra no blog pra zoar. Então o blogueiro tem que ter cuidado. Eu, como já tenho experiência já criada, graças a Deus, pela Rádio Capivari, pelo tempo que eu trabalhei aqui, 18 anos, e quase 9 anos, né? Então,
Eu tenho essa experiência com comunicação, mas tem que ter muito cuidado. Outro dia publicaram aí na internet que o Silvio Santos tinha morrido. Quer dizer, publicaram que o Chaves morreu. Então, esse tipo de coisa, os deputados, os senadores estão combatendo e vão combater esse tipo de coisa. Blogs mentirosos, que não é o meu caso. Ok, então agora são 10 horas e 35 minutinhos, da 87,9, e você está aí acompanhando, com certeza, Walter Lima, eu mesmo, a voz alegre do seu rádio, com Cristiano Silva falando sobre seus 2 anos de existência do seu blog. Então, hein, o nome do blog é Deixa Comigo Macajuba, né, Cristiano Silva? É só acessar lá no Google e você consegue, então, ter acesso, tá legal, aí ao blog do Cristiano Silva. Agora, agora são 10h36 hoje, agora sim, quinta-feira, 4 de abril de 2013. Agora 10h36, abraçar o nosso amigo Bizinho ligado com a gente, tá pedindo música de Léo Magalhães, já vou tocar para você, jovem, obrigado pelo carinho aí, tá ouvindo a nossa programação. Um abraço especial para Michelle da Rua Filim, Soares Sampaio, isso tudo pelo Facebook, hein? Tá aí curtindo a programação também com a gente, pede MC Coringa, já vou tocar para você também, jovem. E você que ainda não acessou o nosso Facebook, simples demais, Rádio Capivari FM, @hotmail.com, ou então pelo meu Facebook, tá legal? Walter Alta Astral, @hotmail.com. Seguindo com o Cristiano Silva, então, falando sobre o seu blog, 2 anos de existência, parabéns para você! Parabéns pra você! Maravilha, 10h37 agora, Cristiano. É bom lembrar que o blog, você vai então estar colocando isso até melhor do que eu. Eu tenho resposta para dar, mas você vai colocar. O blog, eu não sei se ele só ataca ou se ele só defende. Isso aí fica a seu critério agora para que você responda, para que as pessoas tenham noção. Porque às vezes, né, de existir aquelas pessoas que entendam, que interpretam, né, ou melhor, que interpretem que de repente um blog, né, ele tem um lado partidário, de repente ele só fala o ocorrido do lado negativo, não fala o positivo, enfim, né, e eu queria que você então falasse ou comentasse com relação, né, a esses pré-requisitos. Bom, você tocou num ponto, negócio legal aí, tá, né? Interessante, Walter. Lado partidário. Cristiano Silva pode ter, mas o blog não. O blog, principalmente o meu, que fala da coisa da política, não pode ter lado partidário. Ele tem que ser imparcial, né? Mas é claro que ele não vai estar fazendo propaganda para prefeito A ou prefeito B. Você falou, fala só as coisas negativas. Não, jamais. Essa semana a gente teve uma reportagem sobre transporte escolar, a gente cobrou, depois a gente elogiou, porque foi atendido aquela reivindicação dos alunos. Então, é bom deixar bem claro que eu não tenho interesse em defender prefeito A, prefeito B ou vereador. É aquela coisa, eu não posso dizer que é pedra ou que é pau, que é pedra ou que é pau, entendeu, Walter? E outra coisa, a gente não tá com blog para prejudicar o prefeito, não. A gente quer que nossa cidade melhore. Na verdade, não é só prefeito, eu tô falando assim, no modo geral, Cristiano, porque às vezes as pessoas entendem que lá no seu blog, ou no blog de quem quer que seja, só ataca. Vamos supor que ataque lá um comerciante, que ataque de repente uma outra entidade e assim por diante, né? E eu queria que você colocasse nesse ponto aqui então, né? Vamos esquecer um pouco dessa política então. Não só ataca. Comerciante a gente não fala também. Comerciante só fala se virar. Tem até um regimento do blog que os comerciantes assinaram aí, que eles são anunciantes. Eu peço comerciante também que anuncie. A gente tem a redatora, a gente tem também algumas coisas para manter o blog. E assim, não, a gente não só ataca, a gente elogia. A gente parabenizou a rádio quando transmitiu São João. A gente parabenizou, deixa a gente ver aqui, a Câmara melhorou um pouquinho. Então a gente não só ataca, como eu te falei, a gente não pode falar o que é pedra, o que é pau. Se a segurança pública vai bem, vamos elogiar. Se de repente as drogas voltam, tem que bater o pau. Ok, então 10 horas e 40 minutinhos da 87,9 da Capivari FM, você ligado com a gente, 10h40, bom dia!
Por aqui, Walter Lima, Direito com a Vida, com o Facebook, walteraltastrava@hotmail.com, pelo Facebook da Rádio Capivari FM, @hotmail.com, e com o Cristiano Silva ao vivo, falando sobre o seu blog, 2 anos de existência. Hoje, então, quinta-feira, 4 de abril de 2013. Ô, Cristiano, agora, para botar você aqui numa saia justa, é o seguinte, né? Qual foi a pior polêmica que você encontrou com relação ao seu blog nesses 2 anos de existência, né? Qual foi, na verdade, aquilo que mais te deixou, na verdade, comovido? De repente, algo que não foi verdade, que de repente acabaram postando lá, e que de repente você, como blogueiro, dono do próprio blog, acabou sentindo isso na pele, jovem. Queria que você agora respondesse para mim. Mas você está falando da matéria ou do comentário? Matéria, comentário, em tudo. Em qualquer que seja aí o setor, tanto matéria quanto comentário. Bom, olha, gente, às vezes o pessoal coloca, os comentaristas, né? O pessoal que comenta o blog, coloca comentários, envolve nome de pessoas, e às vezes a gente procura a pessoa envolvida, só que a gente está tendo muito cuidado com isso. Então, assim, teve alguns comentários. Quando eu saí da rádio, as pessoas, ao invés de se expressarem, isso me deixou muito chateado, né? Falando, porque eu estava saindo da rádio, começou a descer o pau na rádio, como se fosse uma rádio, eu pedi para sair, né? Não, a gente vai só passar, né? Por alto, para que a gente não fique colocando essas coisas, tá legal? A gente só passa por alto, então. Por alto. Então foi isso. Teve outros comentários também que falou da vida pessoal, de algumas pessoas. Então, assim, o que me deixou comovido é isso, né? Às vezes as pessoas entram e faz comentário da vida pessoal das pessoas. Ok, você sabe que de repente acontece, né? Você acabou desligando meu computador aqui sem querer, mas aliás, hoje é aniversário do seu blog e faz parte também. Bom, agora são 10 horas e 42 minutinhos na 87,9. Tá olhando aqui, você bateu o pé no computador, né? Você bateu o pé no fio aí, ó. Até me alcança, rapaz. Faz parte, é normal. Pois é, Cristiano, às 10h42, você sabe que o blog, né, na realidade, muita gente segue blog, né? Tanto faz na cidade, tanto faz na região, tanto faz nacionalmente quanto internacionalmente. Na verdade, o blog ele é acessado por todos. E quando algo cai na internet, a gente já sabe, caiu, como dizem no popular, caiu no mundo. Então, isso realmente é real, isso é fato. Agora sim, é bom que se tenha o máximo de cuidado, como já foi dito, como já foi relatado aí por você mesmo, que é blogueiro, porque às vezes um fato que não é real, ele pode trazer, na realidade, uma consequência muito grande para o próprio blogueiro. Não é verdade, Cristiano? É como eu falei antes, os comentários. Os comentários, um colega meu blogueiro estava falando, é pior do que as matérias. Porque assim, a matéria é o blogueiro que fez. E o comentário, o cara se esconde por trás do anonimato, né? E eu gosto que as pessoas comentem. Pode comentar, gente. Agora comente, como está escrito lá, com educação. Comentários com bullying, né? Muitos comentários que entram lá. Você só tem coragem de falar porque é deficiente. Aí eu pergunto, todos os blogueiros são deficientes? Né? Então comentários um comentário desse aí é preconceituoso e gera um crime. E a gente chega até a pessoa se a gente quiser. Entendeu? Fala da vida pessoal. Fulano de tal saiu. Isso não existe. Isso não é assunto pra gente, tá bom? Continuando falando sobre o blog, eu queria agradecer ao comércio que está dando o apoio, né? Um abraço para minha redatora, Cláudia Macedo, que não pôde vir. A redatora é o que, Walter? Quem corrige os erros do português. Muita gente criticava o blog, e eu até concordo, por conta do meu português. O que acontece? Eu, para muitos que não sabem, né, estudei apenas o primário. Embora muita gente... Só a primeira série? Não, a 4ª série. Então, muita gente, até por eu ter trabalhado na rádio, ter feito aquele programa, muita gente gostava, né? Quem sabe a gente volte depois aí, mas muita gente pensa que eu sou formado, né? Pela forma de me expressar, mas a forma de me escrever, e às vezes eu tenho um pouquinho de ansiedade na hora de escrever as palavras e acaba faltando algumas letras. Então o que acontece? Eu contratei essa pessoa, Cláudia, que ela é mais do que uma redatora, ela também ajuda, às vezes tira foto, vai até o local da matéria, e a gente, muitas das vezes, as pessoas criticam e não sabem o real motivo de uma pessoa que teve
uma necessidade especial que não pôde acompanhar por problema de fraturas ósseas, ter um segundo grau. Então, muitos criticam assim, às vezes, mas a escola é importante, eu peço que todos continuem estudando e que se formem, que façam faculdade, mas a gente também não deve julgar quem não teve oportunidade, porque o caráter da pessoa também está acima de tudo. Uma certa vez, conta uma história que o homem tava 2 homens, né? Um sábio no mar e o outro analfabeto. Então o formado perguntou para o analfabeto se ele tinha se formado, se ele entendia de vários assuntos ligados à matemática, português. Ele disse que não. Aí o rapaz, o sábio, né, falou para o analfabeto: você perdeu parte de sua vida. Nesse momento o barco começou a afundar. Então quando o barco começou a afundar, o que era analfabeto perguntou para o sábio: você sabe nadar? Ele disse não. Então você perdeu toda a sua vida. Resultado, o sábio saiu, o analfabeto saiu nadando e ele lamentavelmente faleceu porque o analfabeto não pôde ajudar ele. Então assim, a escola ensina tudo menos viver. Não estou aqui sendo contra a escola, não. Vamos estudar, mas também não deve julgar aqueles que não têm oportunidade. Garoto, agora são 10h46. Para você, um ótimo dia. Você veio aqui hoje parabenizar o seu blog, na verdade. Você é o próprio dono do blog. Eu acredito que nós, assim, temos um grande respeito aí pela sua pessoa, também pelo seu blog. E que é isso, né? Que você a cada dia esteja sempre melhorando o blog, os comentários que de repente chegam, que de repente não são reais também. Que você, como um bom blogueiro, né? Preste bem atenção, analise direitinho, realmente coloca aquilo que é fato, que não é fato, realmente não se deve colocar e assim por diante. E é lógico, sucesso para você e para seu blog também. E aí agora fica as suas considerações finais, que o nosso tempo já está esgotando, jovem. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a Rádio Capivara FM pela oportunidade, agradecer a você, Walter, o nosso amigo Tassiano, presidente, agora atual presidente, e dizer que o blog, ele cresceu muito. A gente fez a maior cobertura das eleições, levando todas as informações, vários comentários aí, como você citou, foram excluídos, a gente fez uma análise. Eu quero agradecer também a assessoria jurídica, na pessoa do meu amigo Marcelo Pomponé e Marcela França, e os demais que estão aí, alguns advogados nossos que estão nos acompanhando. Agradecer o trabalho de Cláudia, agradecer ao comércio, certo? Hoje, gente, a internet hoje quase todos têm, até no celular hoje tem internet. Vale a pena você aí que anunciar no blog. A gente estamos tentando inovar cada vez mais. Dizer que o blog não tem só coisa ruim. O blog fala de romance, fala sobre sexo também. O blog tem música, o blog tem temperatura, tem um mural de recado, onde você deixa um recado. Então várias pessoas, como você disse, do mundo todo, pessoas de Macajuba que estão em outras cidades estão acessando. A gente no início do mês de fevereiro passou por um momento difícil no blog, né? A gente não vai aqui entrar nesse detalhe, mas a gente superou isso e estamos aí, tá bom? É só acessar, deixa comigo Macajuba. E eu queria fazer um alerta também, pessoal. Eu tava vendo você aqui no Facebook, né? Pessoal, a rádio agora tem o Facebook. Vamos ter cuidado também com a internet. Tá bom? 10h49, bom dia! Vamos claro, tem que ter cuidado. Vamos ter internet, cuidado Facebook é coisa séria com também. a internet. Gente, tem pessoas aí com perfil falso, o cara pega. Não vamos aceitar todo mundo, gente. Vamos saber quem você conhece. O cara pode pegar uma foto da cidade, colocar o nome da cidade e teclar com você. Pode pegar uma foto de outra pessoa e dizer que é outra. Tome muito cuidado com a internet. Pedófilos estão aí agindo. Aqueles caras que clonam cartão, podem invadir seu computador. Cuidado com fotos no computador, fotos íntimas, guarde no celular, não deixe no computador, tá certo? Então eu tenho ficado muito tempo na internet, tenho aprendido experiências na internet, então tome muito cuidado. E obrigado à Rádio Capivara, obrigado a você, continue acessando o nosso blog, o blog Deixa Comigo Macajuba, que é o site do povo macajubense. Repito, o blog não está no ar para prejudicar ao bem, o blog está para construir e informar. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.